Bom, vamos lá, pessoal. Espero que sim, mas é. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou um dos integrantes do Pílulas. Hoje a gente está começando a nossa iniciativa de lives. É, A ideia basicamente é fazer entrevistas. A gente ainda não definiu a frequência, mas fazer entrevistas com pesquisadores e com divulgadores científicos para trocar uma ideia e falar sobre assuntos interessantes, né? Só avisando que a live vai ficar no IGTV depois que terminar, então se alguém precisar sair e não conseguir ver até o final, vai estar lá. E também no nosso canal do YouTube vai ficar lá a live, certo? E caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar aí no chat. O Dalbian, nosso staff, está procurando suas perguntas e vai me mandar. E aí eu trago elas para a gente conversar. Tá ok? Bom, então, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos começar pelo mais importante, então. Mestrado, doutorado, isso daí não é nada. O mais importante é que ela é redatora do Pílulas, é uma prata da casa. A Mika é bióloga, mestra em evolução e diversidade pela UFABC, fazendo uma dissertação maior que muita tese de doutorado por aí. E se tudo der certo, será em breve uma doutoranda. Mika, boa noite. Obrigado por aceitar o convite para vir falar aqui sobre esse tema que te interessa tanto. Eu queria que você falasse um pouco, enfim, sobre você, sobre o que você já fez no mestrado, como você está envolvida com essa questão da ciência animal que a gente vai abordar hoje. Então, a palavra é sua. Fique à vontade. Sim, boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite dos colegas aqui do Pílulas do LSD. É uma honra poder falar a respeito dessa temática que eu gosto tanto academicamente falando e pessoalmente falando também. Eu fiz biologia, né? Eu sou formada em ciências biológicas e logo após, no final da graduação, eu já fiz uma iniciação científica e me interessei por essa temática. E fui para a UFABC, né? Consegui a orientação do professor Charles, que também é orientador da maioria aqui de nós, do Pílulas. E nós trabalhamos basicamente tentando entender a evolução da ciência animal, que daqui a pouquinho a gente vai falar o que é, né, de fato. No mestrado eu utilizei como ferramenta de análise a sistemática filogenética e dados tanto morfológicos quanto comportamentais e moleculares, tentando entender um pouco mais a respeito da evolução da ciência mesmo, se ela aconteceu nos últimos milhões de anos através de convergências, surgimentos independentes, né, em diversos grupos, ou através de um ancestral comum. O projeto, né, o mestrado, ele já vai ser publicado em breve, aí a gente anuncia por aqui, mas foi bastante interessante e eu consegui diversas parcerias muito interessantes também. Legal. E o doutorado aí que você está pretendendo entrar? Já pode revelar, é segredo? Eu posso falar que eu continuarei mais ou menos nessa mesma linha, mas agora nós vamos trabalhar também com as emoções, né? Os estados afetivos em animais não humanos, utilizando um recorte aí dentro de bilatéria, né? E tentando entender através de um organismo modelo muito interessante que são os polvos. Olha Mas aí. assim, só uma pitadinha. Depois eu vou começar a divulgar, né? Depois que eu passar no processo seletivo e tudo certinho. Tá certo. Bom, Mika, vamos começar nosso papo então. Pelas perguntas, eu selecionei algumas perguntas da minha cabeça e algumas pessoas mandaram perguntas também, eu selecionei algumas delas e a gente vai fazer aqui em uma ordem que eu acredito que faça algum sentido, né? Então vamos começar aqui com uma questão muito recorrente, que é o seguinte: por muito tempo a gente achou que ficou esse estigma de que os animais não humanos seriam irracionais, tem aquela história de o homem e o animal racional, então sempre pensando que talvez eles não tivessem pensamentos e sentimentos complexos, como luto, ansiedade e entre outros. Em 2021, após o seu mestrado, ainda dá para sustentar a tese de que os animais são irracionais? Olha, Gabriel, eu acho que muito antes já não dava mais. Nós temos cada vez mais evidências assim massivas assim na literatura científica de que os animais, nós também somos, né? Precisamos nos lembrar disso, que não estamos
fora desse grande aglomerado dessa árvore da vida animal, né? Então, desde 2012, assim, que foi um marco bem interessante dentro da literatura científica, onde ocorreu em um manifesto conhecido como Manifesto de Cambridge, onde mais de 50 neurocientistas mundiais, assim, super renomados, eles se reuniram em Cambridge para assinar esse manifesto, dizendo que o córtex humano não é o fulcro primordial da consciência, né? E a consciência, ela também, a consciência primária, ela também ocorre em animais não humanos. E esse tipo de debate, né, ele é muito pertinente hoje em dia para a gente até reconsiderar, né, a utilização de animais em diversos setores da sociedade. Então, é um tema bastante emergente, ainda com muitas perguntas a serem respondidas, mas hoje em dia já não é mais aceitável nós considerarmos os animais como irracionais, né, ou sem sentimentos, como você disse. Certo, legal. Ah, agora, avançando um pouquinho mais, sempre que a gente está lendo ou ouvindo alguma coisa que está relacionada a comportamento, psicologia e afins, a gente escuta algumas expressões como consciente, inconsciente, e também é comum a gente ouvir, principalmente relacionados aos animais não humanos, as expressões senciência e senciente. Você pode explicar para a gente um pouquinho qual que é a diferença entre consciência e senciência? Gabriel, aconteceu um probleminha que alguém me ligou. Você pode só repetir essa última parte da sua pergunta? Sem problema. A minha pergunta, para ser mais sucinto, qual seria a diferença entre consciência e senciência? Ah, legal. Então, essa é uma pergunta bem enigmática também, né? Porque a gente acha que entende o que é consciência, mas acaba colocando a senciência como um sinônimo de consciência, né? Mas vamos tentar resumir de uma forma bem didática, assim, o que é consciência, né? A consciência nada mais é do que, se a gente pensar que isso também existe em animais não humanos, né? É a capacidade de ter um reconhecimento de que o seu limite, existe um limite de um self, né? E um limite do que é o ambiente, do que é o animal, né? O self. Então, a consciência eu gosto de tratar como se fosse uma bonequinha russa. Eu peguei esse tipo de metáfora até de uma outra área, que chama empatia animal, mas eu acho que cabe bastante aqui. A gente até já discutiu isso, eu e o Charles, a gente vai publicar um ensaio acadêmico a respeito disso. Que é como se fosse uma boneca russa mesmo. A consciência seria tudo que está dentro dessa bonequinha russa. A senciência, ela é uma parte. Então, a gente pode dizer que a senciência, ela é uma parte desse fenômeno enorme que é a consciência, mas a consciência não se limita apenas à capacidade de senciência nos animais. Então, de maneira geral, eu acho que é isso. E a senciência, o que é? Ela é a capacidade de sentir sensações subjetivas com valências, né? Com conteúdo positivo ou negativo. A capacidade de sentir prazer e dor, por exemplo, né? E isso, do ponto de vista evolutivo, é bastante interessante porque pode ser adaptativo, né? Enfim, um animal conseguir detectar uma situação nociva para ele permite que ele continue vivo e reproduza, né, a posteriori. Então, eu acho que, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado na hora que a gente fala que consciência é sinônimo de senciência, porque não é. Mas a senciência, ela é uma esfera dentro da consciência. Mas dentro da consciência existem, por exemplo, a teoria da mente, existe a autoconsciência, existe os mundos perceptivos, existem vários outros fenômenos e mecanismos completamente complexos, né? Dentro dessa grande bonecona russa que é a consciência. Perfeito. Ótima analogia, inclusive. Antes de partir para a próxima pergunta, eu fiz durante essa semana alguns quizzes para saber a opinião do pessoal que acompanha a página sobre alguns assuntos. Em um deles, eu perguntei quais animais são sencientes, na opinião das pessoas. E as respostas foram... a gente tinha 3 alternativas, né? Todos foi a resposta mais obtida, 57% das pessoas votou em todos, 35% das pessoas votou apenas em vertebrados e 8% votou apenas em mamíferos. Dada essa introdução, eu gostaria de saber de você, diante de tudo que a gente já sabe hoje, apesar de não ser tudo que ainda dá para se saber a respeito, já dá para dizer com bom grau de confiança que existem animais não humanos sencientes?
E quais são os grupos de animais que a gente acredita que possuem esse atributo? Legal. É, a área de estudo da cognição, até da etologia, biologia comparada, dentro dessa esfera, né, de ciência, ela durante muito tempo ficou bastante centrada em mamíferos, né? Enfim, animais filogeneticamente próximos de nós e que são mais fáceis de se compreender, né, esses aspectos das experiências subjetivas. Porém, hoje em dia a gente está vendo que existe uma demanda científica assim de grupos filogeneticamente distantes de nós. Hoje em dia, por exemplo, já existem evidências em crustáceos que eles possuem a capacidade de sentir dor também, né? E em polvos mesmo, abelhas que passaram em testes de viés cognitivo, que é um teste que basicamente ele tenta acessar otimismo otimismo, né? Especificamente desse trabalho que eu tô falando, em abelhas. Otimismo é a sensação positiva, né? Que a gente fala. Eu falo otimismo que é para antropomorfizar, mas para ficar mais fácil, né? Mas, de maneira geral, a gente percebe que quanto mais estudos estão saindo, né, mais evidências científicas, mais a gente começa a alargar, né, essa nossa visão de quais animais são sencientes. O limite disso ainda não é compreendido, por isso que eu trabalho também com a sistemática filogenética e com a evolução, tentando entender se existem limites ou se faz sentido a gente falar de limites, né? Mas existe até alguns autores que acabam utilizando o termo cognição para plantas, por exemplo. E aí entra naquela coisa, plantas sentem dor, né? Que é um tema que eu gosto bastante. A gente poderia até fazer uma live especificamente a respeito disso, né? Porque se a gente pensa, né, entende que a ciência demanda, né, necessita de um sistema nervoso, a gente considerar cognição, aprendizagem em plantas, por exemplo, nós estaríamos desconsiderando essa questão da homologia das células nervosas, né? Se existe algum tipo de percepção que existe, que não é a sensação, né? Eu não uso a palavra sensação em plantas, percepção. Ela pode ter um caminho evolutivo diferente e que pela teoria da evolução, não faria muito sentido a gente comparar com animais que têm sensações a partir de um sistema nervoso centralizado, por exemplo. Mas, de maneira geral, eu acho que a gente vem caminhando a pequenos passinhos, mas nós estamos caminhando para cada vez mais entender essas experiências subjetivas em animais filogeneticamente distantes de nós, né? Mas é uma área muito interessante, que carente, né, de muitas pesquisas. Precisa de uma visão multidisciplinar, né? Precisa do pessoal da neurociência, precisa do pessoal da etologia, precisa do pessoal da biologia evolutiva, da sistemática, da biologia molecular. Eu acho que enquanto a gente tentar lidar com essa situação toda, né, do entendimento da ciência de maneira fragmentada, a gente só vai entender de maneira fragmentada também, sabe? Então, ter esse diálogo com diversos pesquisadores de diversas áreas é bastante interessante. Gabriel, uma coisa que eu não falei, que eu acho que é interessante falar nesse momento, é que a ciência, tanto a ciência como a consciência, a bonecona russa que a gente falou, elas não podem ser acessadas de maneira direta em animais não humanos, porque eles não possuem, enfim, a capacidade de linguagem humana, né? Então, a gente fala que a gente acessa por meios indiretos, que também são mega rigorosos e também passam através do método científico, porém são métodos indiretos. A parte de comportamento, fisiologia, análise molecular, análise da própria morfologia do sistema nervoso, etc. Mas o acesso a esse tipo de experiência subjetiva em animais, ele é feito através de evidências indiretas. Legal. Uma dúvida que me surgiu agora. Pelo que você pesquisou no seu mestrado, os resultados que você obteve, a ciência está mais para uma característica que convergiu em linhagens distintas, ou você acredita que existem mais evidências para que a ciência seja uma característica que surgiu em algum momento no ancestral e todos os sencientes hoje são descendentes deste e, portanto, têm a senciência desde antes? Tá. Então, a partir do nosso recorte, que eu não consigo trabalhar com todos os caracteres do universo possíveis e imaginários, né? Enfim, Queria. foram 2 anos. Nós fizemos um recorte do sistema sensorial, de células sensoriais
de captação de estímulos mecânicos, por exemplo, isso na parte de morfologia, né? E também a respeito do sistema nervoso dos animais, diversas características do sistema nervoso, como, por exemplo, os neurotransmissores, as sinapses, os receptores opioides endógenos, os nociceptores. Nós fizemos todo um compilado e colocamos isso numa matriz de dados, né? Para ver aonde existiam esses caracteres e aonde não existiam, para a gente fazer uma reconstituição filogenética. Acoplado a isso, a gente foi atrás de alguns marcadores comportamentais também, como aprendizagem associativa, condicionamento clássico e operante e respostas a estímulos nocivos mecânicos, químicos e térmicos. A gente usou esses 3 estímulos nocivos. E também acoplamos tudo isso a marcadores genéticos, genes, né, que são ativados, tanto de canais iônicos, né, quanto genes mesmo, que são ativados em momentos de dor, especificamente. E isso à luz do que a gente conhece em mamíferos, porque é o que a gente mais conhece, né, atualmente. Todo esse compilado, como eu falei, nós fizemos análises distintas filogenéticas com tudo isso, numa amostragem de metazoa, né, que são todos os animais, mas com amostragens dentro de cada táxon, né. E aí o que a gente percebeu foi que nós conseguimos encontrar um ancestral comum, um hipotético de bilatéria dos animais que possuem divisão bilateral e que esse ancestral comum possivelmente poderia já ter uma maquinaria que nos mostra que talvez existisse alguma nuance aí de senciência. Essa hipótese na literatura, ela é conhecida como Luxa, que é o último ancestral comum senciente. Existem evidências, eu encontrei mais evidências a respeito dessa hipótese Luxa, mas existem diversos autores que trabalham com uma outra hipótese, que são das convergências, né? E aí, dentro das convergências, o que a gente percebe na literatura é que a maioria dos autores que apoia, as evidências deles apoiam as convergências, eles falam que surgiu pelo menos 3 vezes, dentro de artrópoda, dentro de molusca, né, que cefalópoda, e invertebrata, na base de vertebrata. Mas, como eu disse, as nossas evidências até o momento, e o paper, né, que vai sair, a gente reconstituiu realmente um ancestral hipotético, né, que a gente não tem acesso a esse ancestral hipotético, mas que talvez já existisse uma maquinaria ali da senciência. E o mais interessante é que, como a gente trabalhou também com organismos que não têm sistema nervoso, por exemplo, porífera, né, as esponjas, a gente percebeu que alguns genes, né, que estão envolvidos nessa maquinaria sensorial aí, já existiam ali, já existem em porífera. Então a gente fica se questionando, né, o posicionamento filogenético de porífera, como que se deu a evolução do sistema nervoso de fato, e também conjecturamos a respeito da cooptação de alguns blocos que já existiam em organismos não neurais, que a gente fala, né? Certo. Interessante. Bom, independente de qual dos caminhos foi o que de fato aconteceu na história evolutiva dos animais, dá para dizer então que senciência é um atributo binário ou é uma gradação, você diria? O que você diria a respeito disso? Então, eu diria que a gente já passou dessa fase das evidências mostrarem algo binário, ausência, presença. Mas essa parte também, nossos dados, né, apoiam que é gradual, realmente, é uma questão de grau, né, não de tipo. Mas hoje em dia saiu até um paper super novo em 2020, agora, de uma equipe que está trabalhando nos próximos 5 anos, tentando entender a evolução da ciência aí na gringa. E eles falam sobre um perfil multidimensional da consciência, que seria basicamente tentar avaliar de maneira multidimensional tudo isso. Então seria gradual, né? Mas de uma maneira multidimensional, onde seria um gráfico de tipo teia de aranha mesmo, sabe? Com cada pontinha do gráfico mostrando alguns atributos que sustentam um perfil de consciência e que talvez às vezes não seria comparável entre espécies distintas, por exemplo, por conta dos mundos perceptivos. Mas é uma área complicadinha, assim, sabe? Mas eu acredito que é mais em grau do que em tipo. As diferenças, né, são em grau e em tipo. Certo. Eu fiz essa pergunta porque uma das pessoas que mandou perguntas pra gente foi a Melanie. Ela perguntou se alguns animais sofrem mais que outros. Por isso que eu quis trazer essa questão do grau para tentar responder a pergunta dela. Então, alguns animais sofrem mais do que outros?
ou sofrem de formas diferentes? Então, é complexo você falar, alguns sentem mais do que, sofrem mais do que os outros, né? Porque, enfim, como eu falei, existem mundos perceptivos distintos. Para nós é muito fácil, é muito mais fácil a gente analisar, né, por meio de um argumento de analogia, animais filogeneticamente próximos. Então a gente tem uma tendência de ter um score de empatia, né, e achar que existe muito mais sofrimento em mamíferos do que quando você olha um lagarto, sabe? Tipo, você pega um cachorrinho ou um lagarto. Existe até um artigo bem interessante também que a gente pode publicar no Pílulas a respeito. Em 2019, os autores eles compilaram em um país, eu não me recordo agora, mas o score de empatia. E o que eles encontraram foi que, conforme o tempo de divergência, quanto maior o tempo de divergência dos táxons, menores os scores de empatia. É como se as coisas acabassem meio que se fragmentando, né? Essa nossa capacidade de interpretar esses mundos perceptivos dos outros animais. Então, eu tomaria cuidado para falar que alguns sofrem mais do que os outros. Porque a gente cairia, por exemplo, no que os humanos podem tudo, né? Porque os humanos são os que mais sofrem. E a gente não sabe, não consegue saber Sim. isso. O Dalbi acabou de me mandar uma pergunta que surgiu aí no chat, ainda a respeito da questão do ancestral comum senciente, né? Se houve, de fato, um ancestral comum senciente, quer dizer, ele existiu porque, mesmo que ele não seja compartilhado, em algumas dessas linhagens ele deve ter existido independentemente. Mas a pergunta que mandaram foi se, olhando para esse ancestral e a partir do que a gente tem de evolução daquele clado, ou houveram perdas e reduções, algumas linhagens poderiam ter perdido a senciência? Com certeza. Com certeza. Até, por exemplo, se a gente pensar no próprio sistema nervoso, né? A centralização, a gente também não sabe se houveram várias centralizações em táxons distintos ou uma centralização e várias perdas. Então, eu acho que é bastante provável que a própria história do sistema nervoso pode vir aí de mão dada aí com a história da senciência de alguma forma. E aí, com certeza, houveram sim, perdas, reversões. Certo. Ah, mais uma pergunta aqui. Ficaram muito curiosos com a expressão mundos perceptivos. Você pode abrir um pouco mais o que seriam mundos perceptivos para a gente? Sim. Gente, eu conheci esse termo e eu achei muito relevante, assim. E eu conheci esse termo lendo Thomas Nagel. Acho que o trabalho dele é de 1974. Era um pesquisador que ele publicou um artigo intitulado Como é ser um morcego. Basicamente era assim. E ele estava atrás exatamente disso, se existia a possibilidade de acesso por meio do método científico das vidas internas, né, da mente dos animais. Na época, como ainda estava tudo muito engatinhando também, ele fez diversos apontamentos, né, de, poxa, são mamíferos os morcegos, mas eles, enfim, eles captam, né, localizam as presas através da ecolocalização. Será que a gente conseguiria entender o que é isso? Porque nós utilizamos a visão, enfim, o tato, né, a química, e eles que usam ecolocalização. E aí, lendo, né, estudando o Thomas Nagel, eu acabei entrando dentro de uma outra linha de pesquisa dentro da psicologia comparada que chama Umwelt. Eu não sei pronunciar em alemão direito, mas esse termo, Umwelt, são mundos perceptivos que a gente fala. É como se fosse possível nos colocarmos no lugar do animal para conseguir avaliar o que é ecologicamente relevante para ele. Então, isso é bastante enigmático, difícil de ser testado cientificamente, porque nós temos um viés de sermos humanos fazendo ciência, né? Então, toda ciência realizada, ela tem um viés do humano fazendo a ciência, mas é um termo interessante para a gente começar a pensar exatamente nisso que a outra moça perguntou. Eu acho que foi uma moça que, existem alguns que sofrem mais do que os outros. Se a gente utiliza esse termo Umwelt de mundos perceptivos, será que existe isso será que para ele não é um sofrimento tão grande quanto dentro de um mundo perceptivo dele? Então a gente
enfim, complexo. Tá certo. Deixa eu ver se chega mais alguma coisa. Só um minuto. Não. Então vou dar continuidade. Ah, então, no nosso segundo quiz da semana, eu já quis jogar polêmica, né? Eu perguntei qual que é a opinião do pessoal sobre experimentação em animais. A pergunta era binária, então uma das respostas era necessário na pesquisa, porque eu acredito que nesse momento boa parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui já chegou no nível de percepção de que é, testar mais batom, testar mais coisas e cosméticos em animais já não faz mais tanto sentido no momento onde a gente está hoje. Então, eu deixei específico para pesquisa, para cortar esse viés dos cosméticos, né, que ficou muito em alta recentemente. Teve o vídeo do coelho, uma super comoção, né? Então, necessário na pesquisa ou sou contra? Deu exatamente 50-50. Metade das pessoas é contra o uso de experimentação em animais na pesquisa e metade acredita que seja necessário. Bom, puxando um pouco disso daí, a gente já se conhece há bastante tempo, então eu sei que você tem uma opinião bastante crítica quanto ao uso indiscriminado de animais em experimentação, especialmente experimentação invasiva, né? E aí eu gostaria de saber de você, dentro da sua linha de pesquisa, de estudar sem ciência nos animais, dá para fazer isso sem usar experimentação? Mesmo que indiretamente? De que forma? Sim. Minha resposta é sim. Minha resposta é mais difícil do que utilizando a experimentação. Seria muito mais fácil utilizando a experimentação. Mas, de maneira geral, se a gente estiver trabalhando com a dor, por exemplo, com a capacidade de dor, para você estudar dor, você tem que infligir a dor, né? Então, é um paradoxo mesmo, sabe? Mas eu acho que em algumas linhas específicas, de algumas sensações específicas, a gente já tem uma literatura tão grande que a gente consegue acessar de outras maneiras. Inclusive agora, durante o doutorado, eu vou trabalhar um pouco também com etologia, né? Etologia cognitiva, que a gente fala, que é utilizar o comportamento dos animais como um meio de se alcançar de maneira não invasiva, né, e não letal, ou minimamente invasiva, através de observações, por exemplo, esses mundos perceptivos, né, ou essa senciência nos animais. Mas, sim, é bem complexo. A dor, principalmente, né, a gente precisa infligir para tentar acessar, né? Saiu até um artigo sobre dor emocional em polvos há um mês atrás, eu acho, e foi exatamente isso. Colocaram polvos dentro de laboratório, dentro de um tanque e infligiram dor no animal para falar, tem dor emocional. Hoje em dia, existem diversos protocolos éticos, onde não é qualquer pessoa que vai lá e faz qualquer coisa com os animais. Porém, os invertebrados no Brasil, a gente não tem que passar por comitê de ética para utilizar invertebrados. Então, a gente já percebe que até a nossa lei, por exemplo, ela é enviesada. Ela está bastante restrita ao comitê de ética ao filo cordata. Enfim, o comitê de ética precisa ter tanto especialistas da área quanto pessoas da proteção animal, né? Tem que ter pessoas até de religiões distintas e tal. Então, hoje em dia, existe todo um protocolo ético, né, que tenta se ter com os animais. Mas eu acho que o meu desafio particular como pesquisadora é tentar acessar isso de maneira não invasiva. É mais difícil porque você tem que ter muito mais criatividade. Você tem que pensar muito, enfim, você precisa, porque são muitas variáveis que impactam, né? Em campo, por exemplo, falando. Em laboratório a gente consegue controlar algumas variáveis, e em campo você está à mercê de tudo. Mas diversos pesquisadores vêm trabalhando em campo e mostrando coisas interessantíssimas, inclusive emoções em animais. E é uma área bastante interessante e que vem sendo até bem vista por revistas científicas, né? Você fazer um trabalho in situ. Legal. É, dá para linkar o que você comentou agora. O Pedro Guedes tinha feito uma pergunta em um dos stories que eu pedi perguntas para o pessoal. Ele perguntou como que a gente mede dor física em uma outra espécie, né? Exatamente sobre o que você estava falando agora, né? Tem alguma outra maneira de acessar a dor física que não seja infligindo dor física?
Hum. Eu achei interessante que ele usou o termo dor física, né? Então ele já meio que sabe, ele deve estudar alguma coisa a respeito de dor. Porque o fenômeno da dor, ele é multifacetado também que a gente fala. A gente pode acessar a dor física, mas também pode acessar a dor emocional. Que elas são meio acopladas, mas, enfim, o colega pediu para explicar sobre dor física. A gente pode acessar de diversas formas, até infligindo em laboratório, ou, por exemplo, se a gente estiver pensando em um estresse crônico que causa dor psicológica, por exemplo, nós podemos medir cortisol através de análise de fezes. Hoje em dia, um método não invasivo bastante interessante é você medir esses metabólitos de cortisol, que quer dizer um hormônio de estresse nos animais, pelo menos ali em vertebrata, é bem interessante medir isso, né? Que a gente sabe que o cortisol é um hormônio de estresse. Em cães, por exemplo, a gente pode medir até pela saliva, bem como em humanos. Em gatos, eu já vi pessoas medindo por fezes mesmo. E aí a gente percebe esse nível de dor psicológica pode estar associado a um nível de estresse alto, por exemplo. A gente consegue acessar indiretamente por meio disso. Mas também podemos, enfim, ter animais nocaute de genes em laboratório, isso agora falando, né? Utilizando a experimentação animal. Algumas pessoas trabalham com alguns genes que estão ligados, né, em um momento de dor YXZ, e você pode nocautear aquele gene, desativar aquele gene para ver o que, que acontece, por exemplo. Mas tem diversas formas, né, de se acessar. Legal. Ah, uma outra pergunta que tinha chegado também é a pergunta do Breno, é uma pergunta um pouco mais complexa, sobre testes em animais. É, ele colocou aqui, depois de análises in vitro, alguns experimentos precisam ser testados em outros animais antes de passar por testes em humanos, que seriam os testes pré-clínicos, né? Caso não fosse possível testar em animais não humanos, qual seria a técnica mais segura para prosseguir os estudos? É bem complexo. Hum. Eu acho que as pessoas que são dessa área de pesquisa devem estar pesquisando exatamente isso. É Breno, Breno. o nome dele? Breno, devem estar pesquisando exatamente isso, porque, enfim, também é custoso se utilizar animais, né? O biotério e tudo. Então, se a gente conseguisse um meio de fazer essa experimentação ser, não sei, computadorizada ou com auxílio mesmo tecnológico. Hoje em dia, existe um coletivo brasileiro muito interessante chamado Instituto 1R, que eles são professores, doutores de várias universidades do Brasil, que eles falam especificamente a respeito da experimentação animal em toxicologia, farmaco, ou mesmo para testes de vacinas, etc. E eles fazem uma pesquisa muito interessante dentro dessa linha. Como é uma linha muito específica, é difícil eu falar a técnica que seria utilizada, porque, como eu te falei, eu acho que está na crista da onda você começar a pensar a respeito disso, né? Mesmo porque existe uma tendência na literatura de acharmos que quando um fármaco, por exemplo, dá certo, funciona num animal, um camundongo, vai funcionar em humano, hoje em dia os dados científicos nos mostram que às vezes, tipo, o fármaco é testado em animais, dá certo em animais, quando vai para humano, outra fisiologia. Então, a própria experimentação animal dentro desses testes, também é falha, né? Embora a gente já tenha conseguido tantos avanços, né, médicos, isso é Claro. inegável, gente. Enfim, as vacinas e tal. Mas eu acho assim que se a gente sabe que não é tudo que pode ser extrapolado da fase pré-clínica para pré-clínica, não lembro como é que era o termo que era utilizado, mas da fase de experimentação de animais não humanos para animais humanos, eu acho que deveria ser investido muito mais financiamento nesse tipo de pesquisa para a gente tentar, enfim, ou utilizar menos animais também. Existe todo o conceito de 3 R's, né? De o menos possível para a gente conseguir o resultado que é necessário. Legal. Uma pergunta que chegou aqui, o Dalbi me mandou, se é cientificamente comprovado, esse termo é capcioso, que os invertebrados sentem dor. É cientificamente comprovado que os invertebrados sentem dor, Micael? Então, comprovado é difícil, né? Mas existem evidências que demonstram que lagostins, crustáceos, sim, sentem dor.
e inclusive através até de medidas de neurotransmissores, né, que estão ali em momentos de dor e receptores opioides, ou até, por exemplo, tem um estudo bem interessante que eu achei interessante da gente falar. Foi realizado com caranguejo eremita, aquele caranguejo que tem uma casinha, né, que é a concha dele. Eles observaram, o que eles fizeram? Eles pegaram umas conchas que seriam de má qualidade, furadas e tal, e umas conchas de boa qualidade, que traria bastante proteção para o bicho. E o que eles fizeram? Eles foram dando choques de diversas nuances, né? Diversos graus de choque. E aí o que eles perceberam? Que os caranguejos eremitas, quando eles estavam numa casinha, numa concha, com maior nível de proteção, eles toleravam mais esses estímulos nocivos elétricos do que os outros. Isso se chama até trade-off motivacional, de que existe todo um processamento de que eles, enfim, entende o potencial de proteção da concha e tenta, de alguma forma, tolerar mais aquele choque, porque talvez exista um trade-off de eu vou sair daqui, será que existirá outra concha, né? Não que eles raciocinem isso, mas, enfim, existem evidências. Agora, para polvos também, abelhas, a gente já sabe que existe evidências a respeito de estresse, que são até mediados por neurotransmissores semelhantes e também alguns não semelhantes aos humanos. Mas existem evidências sim. E eu acho que cada vez mais a gente, como eu falei, a gente vai alargar a nossa visão a respeito dos animais que são sensíveis, né? Que são sencientes. E aí a gente vai ter que começar a pensar, né? E aí? E a barata? E agora? Muito bom. Complicado, Sim. né? Complicado. Só um minutinho, porque eu acho que tá chegando mais uma aqui, o Dobian está digitando. Enquanto isso, vou cobrir esse espaço com uma pergunta, que não é bem uma pergunta, é tipo um Micaela Disserte, que é: o que tem de tão interessante e fascinante desse ponto de vista cognitivo e de ciência nos polvos? E por que os polvos são modelos tão incríveis? A pesquisa com cefalópodes, né, com polvos, é bastante enigmática, né? Porque eles apresentam desde sono slow waves, que a gente fala, o sono quieto, até acabou de sair um artigo bem interessante de pesquisadores brasileiros que falam a respeito de presença de REM, que é o sono com movimento rápido dos olhos, que é um sono, por exemplo, relacionado à consolidação de memória. E durante o dia eles dormem, eles entram nesse sono durante diversos horários, né, específicos lá, mas é variado na natureza um laboratório, né? Mas enfim, eles têm a presença do sono, eles têm uma cognição bastante incrível, assim, aprendem de maneira muito rápida, tanto em laboratório quanto em campo, né, que a gente fala, in situ. Inclusive, tem até um trabalho interessantíssimo da Jennifer Meyer que fala sobre cognição espacial, onde para ele ir fazer o forrageamento, né, uma espécie específica de polvo, no momento de forrageamento, ele acaba explorando o ambiente de uma forma, mas para regressar à toca, ele regressa por um caminho menor do que o que ele explorou, como se existisse uma memória mesmo do campo ali, né, onde o animal mora. E é interessante, porque algumas espécies têm esse hábito de voltar sempre para as mesmas tocas, né? E são animais que vivem de 1 a 4 anos, mas os aqui do Brasil, por exemplo, vivem 1 ano aproximadamente. Então, cara, é uma estratégia de vida, se a gente pensar na ecologia mesmo, semélparo, que a gente fala, né? Uma estratégia de vida onde eles vivem pouco e investe muito na quantidade de ovos, né? Algumas espécies fazem aquele cuidado dos ovos, igual a gente já publicou uma vez no Pílulas a respeito disso, né? No Dia das Mães, inclusive. Sim. E aí fazem aquele cuidado, as mães fazem os cuidados com os ovos e logo após morrem. Então, após a reprodução, o animal sucumbe mesmo, sabe? De senescência. Então, um bicho que vive tão pouco e é tão custoso, né? Você ter essa capacidade de cognição e essas sensações e talvez até emoções.
e para viver um ano. Então é um enigma, né? Muitos falam que todos esses mecanismos e fenômenos evoluíram convergentemente em vertebrados e pelo menos Uhum. polvos, que eles são uns alienígenas tipo entre aspas, assim, né? Tipo, são bichos que a gente não consegue entender. Tem até um livro maravilhoso que eu deixei aqui, Outras Mentes, do Peter Godfrey Smith. Gente, muito bom, assim. Eu tô lendo pela segunda vez, mas é um livro maravilhoso que fala exatamente disso. Outras mentes. Como que a gente entende as outras mentes? E o polvo é um modelo interessante porque ele tem essa capacidade, além de, enfim, né, camuflagem, diversos padrões de coloração, né, texturas, bem interessante. E 8 braços, né? Não são tentáculos, são braços. 8 braços que possuem fotorreceptores, quimiorreceptores e super E, complexo. e os braços sugam, entre aspas, uma quantidade enorme de processamento cerebral também, né? Cada tentáculo precisa de uma quantidade gigantesca de... Muitos Sim, neurônios distribuídos, muitos. sim, bem interessante. Agora puxando um pouco esse gancho aí que você trouxe, tem uma pergunta aqui que ela é bem para jogar o entrevistado na fogueira, né? Aqui no Pílulas a gente sempre tenta, quando a gente posta sobre uma determinada característica, explorar essa característica do ponto de vista evolutivo, né? De será que ela está ali por uma questão seletiva? Será que aquilo traz alguma vantagem e por isso determinada característica é conservada nas linhagens? Ou pode ser que seja só uma consequência de outra característica? Minha pergunta é exatamente essa, em relação à ciência. A ciência, você acredita nesse momento em que a ciência seja adaptativa, ou seja, ela traga uma vantagem de competição ali e que faça com que ela seja selecionada e se perpetue, ou você acredita que talvez ela seja só uma consequência de um cérebro muito complexo e esse cérebro sim seja vantajoso? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Tá. Então, se a gente pensar o que é ciência, que é a capacidade de se ter experiências subjetivas norteadas por acontecimentos e estímulos, né, com valências positivas e negativas, com conteúdos positivos e negativos, eu acredito que é extremamente adaptativo. Por quê? Porque a vida logo chegaria ao fim sem a capacidade de avaliação do que acontece no entorno, né? E sem a capacidade de uma fuga em momentos de estímulos nocivos, né? Ou sem a capacidade de buscar esses estímulos positivos, né? Sejam eles quais forem, né? Sem antropomorfizar mesmo, mas sejam eles quais forem, diante dessa questão dos mundos perceptivos. Então, eu acho que sim, é adaptativo. Mas existe uma tendência realmente da gente achar que isso emerge, né, em algum momento. Como, por exemplo, é um compilado que, se a gente tiver X, Y, Z característica, isso vai emergir. Mas eu acho que se a gente pensar nesse conceito de homologia, de ancestralidade comum, né, faz bastante sentido os animais avaliarem e tomarem decisões, né, ter a tomada de decisão norteada pela valência dos acontecimentos, pela capacidade de processamento, seja ele qual for o processamento interno. Então, eu acredito que existem evidências que indicam, né? Também é uma coisa que não dá para testar, né? Enfim, se a gente pensar no começo disso, né? Por exemplo, o ancestral comum senciente, a gente não consegue ter acesso a ele, né? O hipotético. Então a gente não conseguiria testar nele. Mas daria para testar, por exemplo, a adaptação é uma das 4 perguntas do Timbergen, que é foi um grande pesquisador do comportamento animal, onde ele fala que qualquer pergunta dentro do comportamento animal pode ser respondida por 4 grandes conjuntos de análises, né? Uma é a filogenia, a outra são mecanismos proximais, a outra é a ontogenia e a outra é a adaptação. Então, como que a gente testaria isso, né? É uma dúvida aí para um trabalho futuro de alguém que se interesse na área. Será que daria para testar se que a ciência é adaptativa hoje? Sem ser invasivo? Não sei. Complicado, né? Especialmente por ser uma característica que sempre quando a gente fala de teste de adaptabilidade de uma característica, muitas vezes a gente consegue testar usando, enfim, genética e etc., mas
geralmente com características mais simples, né? Que são dadas por um ou poucos genes. Você vê como que aqueles genes estão variando na população, se eles estão mais sujeitos à evolução neutra ou se eles estão muito limitados ali na quantidade de mutações. Se está mutando pouco, talvez isso possa ser um indicativo de que aquela determinada característica determinada por aquele gene está sob pressão de seleção. Só que no caso de senciência, por ser uma característica ultra complexa e provavelmente tem centenas ou até milhares de genes envolvidos com a permissão de que organismos sejam sencientes, isso fica bem mais complicado de testar diretamente. Do Twitter veio uma, o Dalbinha colocou aqui, voltando um pouquinho para a questão do Coelho Ralph lá, né, que é o vídeo que surgiu aí esses dias, que viralizou, né. Saiu uma comoção a respeito de um curta do Coelho Ralph sobre testes em animais. Como propagar a importância de outros animais não vertebrados na pesquisa? Como propagar a De importância? outros animais não vertebrados na pesquisa. Não sei se eu entendi a Eu fiquei um pergunta, porque pouco... o curta era meio que contra os testes em animais na indústria de cosméticos com coelhos, mamíferos, né? Mas aí qual é a pergunta que a pessoa Como fez? propagar a importância de outros animais não vertebrados na pesquisa? Eu realmente também fiquei na dúvida do que a pessoa quer. É, eu fiquei meio. Não entendi direito. Se a pessoa puder mandar de novo, porque eu não entendi direito. Mas enfim, sim, a gente tem essa visão de que a experimentação animal ela é feita basicamente com mamíferos, mas não. Hoje em dia, por exemplo, falam que existe um modelo substitutivo para mamíferos que é o zebrafish, por exemplo. Que ele está sendo utilizado também massivamente, porque, enfim, está dentro de vertebrata ali, e o pessoal está começando a fazer até umas pesquisas a respeito do vício em álcool com o zebrafish e tal. Mas também utilizam a plísia, por exemplo, um molusco que tem um rápido aprendizado, por exemplo, com poucos neurônios. Então, a neurociência fala que seria algo mais simples, que daria para entender, para conseguir entender a posteriori em organismos que tenham mais neurônios, por exemplo. Que eu também não concordo muito com essa questão de avaliar inteligência, entre aspas, a partir de quantidade de neurônio, né? Mas muitos animais, eles são utilizados. Mas na indústria de cosméticos, especificamente, são mais mamíferos mesmo, inclusive cães. Certo. O Dalbian tentou ajudar a gente aqui na última pergunta. Ele disse, acho que a pergunta era tipo se for possível, se é possível, se fosse possível fazer um curta desses animais sem ser com vertebrados. Então, é muito interessante, porque entra naquele lance que eu falei, dos nossos scores de empatia, né? Embora tenha sido bem restrito a uma região geográfica, aquele paper que eu falei, que conforme maior o tempo de divergência dos táxons, menos a nossa capacidade de nos sentirmos empáticos, né? Termos compaixão com esses animais. Mas eu acho que aos poucos a gente ainda tem umas fofofaunas aí, tem uma galera que gosta de abelhas e tal. Então daria. É que assim, é toda uma construção social também, né? A gente achar que inseto é praga, para que se estuda inseto, etc. Então, eu acho que assim, a divulgação científica é um meio maravilhoso, brilhante, assim, para a gente mostrar o quanto um taxonomista que estuda mosca, por exemplo, moscas, tipo vocês do laboratório, moscas e mosquitos, é tão importante, sabe? E o quanto isso impacta na sociedade. Então, eu acho que se a gente entender que todos os animais, estudar os animais como um todo, né, é bastante valioso, então a gente consegue começar a desconstruir isso. Mas eu acho difícil porque a gente tem um viés, né, fofofaunês, entre Quanto aspas, mais peludinho, que melhor, óbvio que né? os peludos e olhudos são os que a gente, ai, que dó. Sim. Ah, bom, estamos agora em 51 minutos. Acho que a gente já pode já ir caminhando para o fim da nossa live, porque o Instagram é muito restritivo quanto a horários. Eu não quero tomar uma portada na cara, tipo, ó, 1 hora, toma. E não consegui dar um tchau pro pessoal. Ah, então, Mika, eu queria agradecer muito, muito, muito sua presença aqui. Sei que você é uma pessoa muito dedicada a vários projetos pessoais e etc. E que
não tem tanto tempo livre assim para poder estar aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo por ter topado. Vamos pensar em outros temas para você voltar aqui. Acredito que o pessoal deva ter gostado bastante. Então, dê um recado para o pessoal aí, um recado final. Sim, muito obrigada por tudo, gente, pelo convite, né, por estarem escutando até agora. É uma linha de pesquisa fenomenal, assim, que eu gosto bastante. É uma honra sempre falar a respeito disso. Também estou no início de carreira, né, mas, enfim, gosto muito, estudo muito e vamos lá. Eu acho que quanto mais pessoas trabalhando nessa área, melhor, e ainda mais nessa parte de evolução, né, que é muito interessante do ponto de vista científico. Acho que quanto mais gente, melhor. E é isso, leiam Outras Mentes, gente. Preciso fazer propaganda desse livro que é maravilhoso. Tá ok, Mica. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Em breve fiquem ligados aí porque vai ter anúncio de mais lives aqui. E espero que todos tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.